E a educação econômica? Você aprender os assuntos, aprender a ler um jornal, o caderno de economia, e entender o que está sendo falado ali. Entender quando um político vem para você e fala: eu vou prometer fazer tantas pontes, eu vou gastar tanto a mais na saúde, eu vou gastar tanto a mais. Você já reparou que ele fala sempre que ele vai gastar tanto a mais? E ele não fala que ele vai tributar tanto a mais? Você já se perguntou de onde vem o dinheiro para esse gasto que ele promete? Em geral, a gente está lá olhando o cidadão falar, apresentar a plataforma dele, e a gente não faz essas perguntas básicas. Por que a gente não faz essas perguntas básicas? Porque a gente, às vezes, não conecta as coisas em economia. A gente não conecta, por exemplo, o gasto público, a promessa de campanha, com o fato de que ele precisa levantar recursos para efetuar esse gasto público. E o recurso não nasce lá em Brasília, num capim qualquer, o ministro vai lá e pega o dinheiro, e aí ele pode, por exemplo, gastar mais com saúde. Ele tem que tributar. Então, todo gasto que o governo, que o político te promete, ou que o governo diz que vai fazer, a gente precisa pensar com, bem, tudo bem, ok, esse gasto é importante? É. Mas e a carga tributária que a gente vai ter que aumentar para poder aumentar esse gasto? A gente está afim mesmo de fazer esse gasto, lembrando que tem esse outro lado? Então, a educação econômica, ela vai trazer esses conceitos todos para você. A sua vida vai ser mais fácil, você vai entender melhor o jornal, você vai entender coisas interessantes também, tipo por que o preço da banana é mais barato no final da feira do que no começo da feira, por que a pipoca no cinema custa mais caro do que a pipoca quando você faz em casa, por que o vinho no restaurante tem aquele preço absurdo, a mesma garrafa que você sair do restaurante, compra no supermercado do lado por metade do preço. A educação econômica ensina você a entender algumas variáveis do seu dia a dia, do seu cotidiano, e isso é gostoso, é interessante, aplicar a teoria econômica para isso, e ela te ensina a não fazer papel de bobo. Ela te ensina a entender quando alguém está falando de economia, opa, esse cara aqui esqueceu de falar, por exemplo, que ele vai ter que aumentar o imposto para poder aumentar esse gasto. Então, por isso que eu julgo que a educação econômica é fundamental. Em alguns países, inclusive, tem já no 2º grau. Dentro da grade horária do 2º grau, você começa a colocar alguns conceitos simples de teoria econômica para a pessoa começar a entender como é que o mundo funciona.